do Sistema Eletrônico de Votação e da totalização dos votos. Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89. Primeiro, a votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato, e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino conforme o caso. AC. TSE de 19 de outubro de 2010, no Pará número 348.383. Impossibilidade da substituição dos dados de candidatos entre o primeiro e o segundo turnos. Segundo, na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Terceiro, a urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem. Para as eleições de que trata o inciso I do parágrafo único do artigo 1º, deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e vice-governador de estado ou do Distrito Federal, presidente e vice-presidente da República. Segunda, para as eleições de que trata o inciso 2º do parágrafo único do artigo 1º, vereador, prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 3º com redação dada, e incisos I e II acrescidos pelo artigo 1º da Lei nº 12.976/2014. Quarto, a urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. Quinto, caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o quarto. Sexto, ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos da alteração dos registros dos termos de início e término da votação. Sétimo, o Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Parágrafos 4º a 7º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 10.740/2003. Oitavo, suprimido pelo artigo 1º da Lei nº 10.740/2003. Artigo 59-A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado. AC. STF, de 16 de setembro de 2020, na DI nº 5.889, inconstitucionalidade deste artigo e de seu parágrafo único, incluídos pela Lei nº 13.165/2015. Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. AC. STF, de 16 de setembro de 2020, na DI nº 5.889, inconstitucionalidade deste artigo e de seu parágrafo único, incluídos pela Lei nº 13.165/2015. V. Artigo 12 da Lei nº 13.165/2015, prazo para implantação do processo de votação eletrônica com impressão do registro do voto. Art. 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto de legenda, quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo, e, somente para este será computado. Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização. AC. TSE, de 2 de setembro de 2010, no Pará número 108.906, cômputo, na urna eletrônica, de um único voto, ainda que isso implique, em tese, o afastamento do sigilo. Artigo 61-A. Revogado pelo artigo 2º da Lei nº 10.740/2003. Art. 62. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação,
não se aplicando a ressalva a que se refere o artigo 148, primeiro, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação das mesas receptoras. Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 5 dias, da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. Primeiro da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo ser resolvido em igual prazo. Segundo, não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. Art. 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau, ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Da fiscalização das eleições. Art. 65. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou coligações, não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte de mesa receptora. Primeiro fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral, no mesmo local de votação. Segundo, as credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente pelos partidos ou coligações. Terceiro, para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido, ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. 4. Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no máximo, 2 fiscais de cada partido ou coligação por sessão eleitoral. Parágrafo 4º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.891/2013. Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 10.408/2002. Primeiro, todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele, ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até 6 meses antes das eleições. Segundo, uma vez concluídos os programas a que se refere o primeiro, serão eles apresentados para análise aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações, até 20 dias antes das eleições, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança, e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados. Terceiro, no prazo de 5 dias a contar da data da apresentação referida no segundo, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. Quarto, havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata o terceiro, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que sejam novamente analisados e lacrados. Parágrafos 1º ao 4º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 10.740/2003. Quinto, a carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na seção referida no segundo deste artigo, após o que as urnas serão lacradas. Sexto, no dia da eleição, será realizada por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
7. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do Sistema Oficial de Apuração e Totalização. Parágrafos 5º a 7º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 10.408/2002. Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao juiz encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético. Art. 68. O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados. Primeiro, o presidente da mesa receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até 1 hora após a expedição. Segundo o descumprimento do disposto no parágrafo anterior, constitui crime, punível com detenção, de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 1.000 a 5.000 FIRs. Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, o FIR. Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral, em 48 horas, acompanhada de declaração de 2 testemunhas. Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da impugnação. Art. 70. O presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada. Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna. Art. 72. Constituem crimes puníveis com reclusão, de 5 a 10 anos. Lei nº 699/61982, artigo 15. Incorrerá nas penas do artigo 315 do Código Eleitoral quem, no processamento eletrônico das cédulas, alterar resultados, qualquer que seja o método utilizado. E obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos. Segunda, desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa, ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo Serviço Eleitoral. Terceira, causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação, ou na totalização de votos ou às suas partes. AC. TSE, de 11 de maio de 2017, no Inteligência Artificial número 13.146, inaplicabilidade do princípio da insignificância ao dano cometido contra o patrimônio público em detrimento de serviços públicos essenciais. Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. AC. TSE, de 28 de junho de 2018, no RO número 127.239. Os agentes públicos, dotados de autonomia,
cujas manifestações se revelam essenciais à validade e à concretude do ato complexo são corresponsáveis pela conduta e devem figurar, ao lado do beneficiário, no polo passivo, como litisconsortes necessários. AC. TSE, de 31 de agosto de 2017, no agora AI número 53.553. A utilização de cores do partido na pintura de vias públicas configura a conduta vedada prevista neste dispositivo. AC. TSE, de 7 de abril de 2016, no RESP número 53.067. As hipóteses de conduta vedada previstas neste artigo têm natureza objetiva, cabendo ao julgador aplicar as sanções previstas nos 4º e 5º de forma proporcional. AC. TSE, de 6 de março de 2007, no RESP número 25.770. O ressarcimento das despesas não descaracteriza as condutas vedadas por este artigo. V, ainda, o artigo 76 desta lei. I. Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. AC. TSE, de 4 de junho de 2019, no agora RESP número 06003-5327, de 23 de abril de 2015, no RESP número 26.838, e, de 1.10.2014, na RP número 66.522, para incidência deste inciso, a conduta vedada pode se configurar antes do período eleitoral. AC. TSE, de 28 de novembro de 2016, no agora RO número 137.994, a efetiva utilização de bens públicos para a promoção de candidatura política configura a conduta vedada prevista nos incisos I e 3ª deste artigo. AC. TSE, de 4 de dezembro de 2014, na RP número 160.839, e de 1.8.2006, no AGGRESP número 25.377, bem público de uso comum não é alcançado pela vedação deste inciso. AC. TSE, de 1.9.2011, no RO número 481.883, possibilidade de a utilização de informações de banco de dados de acesso restrito da administração pública configurar, em tese, a conduta vedada deste inciso. AC. TSE, de 4 de agosto de 2011, no agora RESP número 401.727. O discurso de agente público que manifeste preferência por certa candidatura, durante inauguração de obra pública, não caracteriza uso ou cessão do imóvel público em benefício do candidato. Segunda, usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. AC. TSE, de 1.3.2016, na RP número 318.846, de 6 de setembro de 2011, no agora RESP número 35.546. A incidência dos incisos 2ª e 3ª deste artigo independe de as condutas terem ocorrido nos 3 meses antecedentes ao pleito. Terceira, ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Res. TSE número 21854-2004. Ressalva estendida ao servidor público que esteja no gozo de férias remuneradas. AC. TSE, de 19 de março de 2019, no RESP número 32.372, de 1.2.2018, no agora RESP número 57.680. Agentes políticos não se submetem à jornada fixa de trabalho, o que afasta a incidência dessa conduta vedada. Vê nota ao inciso I deste artigo sobre o AC. TSE, de 28 de novembro de 2016, no agora RO número 137.994. AC. TSE, de 28 de outubro de 2021, no agora RO é o número 060977531. Não cabe ampliar o alcance deste inciso para responsabilizar servidor público, cuja mão de obra é indevidamente cedida à campanha eleitoral.
AC. TSE, de 23 de agosto de 2016, no agora RESP número 119.653, de 1.3.2016, no agora RESP número 137.472. A vedação a que refere este inciso não se estende aos servidores dos demais poderes. AC. TSE, de 1.8.2014, na RP número 59.080, de 15 de dezembro de 2005, no RESP número 25.220, a responsabilidade do agente público não pode ser presumida. Quarta, fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Vê artigo 73, 10 e 11 desta lei. AC. TSE, de 20 de outubro de 2016, no agora RO número 278.378, o candidato que realiza comício e faz uso promocional de obra urbana sem prova de lei autorizadora e de execução orçamentária anterior incide neste inciso. AC. TSE, de 25 de agosto de 2015, no RESP número 71.923, de 13 de março de 2014, no RESP número 36.045. Conduta vedada que não se submete a limite temporal fixo ou à existência de candidaturas registradas. AC. TSE, de 20 de maio de 2014, no RESP número 34.994. A contraprestação por parte do beneficiado afasta a incidência da conduta prevista neste inciso. AC. TSE, de 26 de outubro de 2004, no RESP número 24.795. Bem de natureza cultural posto à disposição de toda a coletividade não se enquadra neste dispositivo. V. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, e ainda, ex officio remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados. Res. TS número 218-06-2004. A realização de concurso público não é proibida. AC. TSE de 6 de maio de 2021, no RO é o número 0600100891. A justa causa estará caracterizada apenas se o empregador comprovar que o servidor público, em sentido amplo, praticou ato grave ou gravíssimo incompatível com o serviço público. AC. TSE, de 6 de março de 2018, no RO número 222.952, caracteriza-se a conduta vedada por este inciso se, mesmo quando praticada em circunscrição diversa, ficar demonstrada a conexão com o processo eleitoral. AC. TSE, de 25 de novembro de 2010, no agora AI número 31.488, exame do requisito da potencialidade apenas quando se cogita da cassação do registro ou do diploma. AC. TSE, de 26 de novembro de 2002, no AG-RGRP número 405. A redistribuição não está proibida por este dispositivo. V, em sentido contrário, AC. STJ, de 27 de outubro de 2004, no MS número 8.930. A nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. B. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. AC. TSE, de 20 de maio de 2010, na CTA número 69.851. A Defensoria Pública não está compreendida nesta ressalva legal. C. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. D. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. AC. TSE, de 13 de agosto de 2019, no RESP número 38.704. Serviço público essencial é interpretado de maneira restritiva, abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população, excluindo-se os relacionados às áreas de educação e assistência social.
e a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Sexta, nos 3 meses que antecedem o pleito. A. Realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e municípios, e dos Estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento, e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. LC número 101 de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 25, caput, para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital, a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. AC. TSE, de 6 de maio de 2021, no RO é o número 06.003.8425. A liberação de emendas parlamentares não se enquadra na vedação deste dispositivo. AC. TSE, de 4 de dezembro de 2012, no RESP número 104.015. É irrelevante o fato de o convênio ter sido assinado em data anterior ao período crítico previsto. AC. TSE, de 9 de dezembro de 2004, no AIG-RGR-CL número 266, de 11 de novembro de 1999, no RESP número 16.040. Inaplicabilidade deste dispositivo à transferência de recursos para associações de direito privado. B. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. AC. TSE, de 1.10.2014, na RP número 81.770. De 15 de setembro de 2009, no RESP número 35.240, de 9 de agosto de 2005, no RESP número 25.096, vedada a veiculação, independentemente da data da autorização. VAC número 107 de 2020, artigo 1º, 3º, inc. 8ª. Autoriza a realização de publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva. Caracterização da conduta, AC. TSE, de 28 de outubro de 2021, no agora RESPEL número 060015015034, publicação que contenha conteúdo informativo, AC. TSE, de 2 de setembro de 2021, no agora ARESP número 0600297731, de 19 de junho de 2018, no RESP número 41.584, e, de 9 de junho de 2015, no agora RESP número 142.184, simples veiculação no período vedado, independentemente do intuito eleitoral, AC. TSE, de 21 de maio de 2015, no agora AI número 95.281, utilização das cores da agremiação partidária, em vez das cores oficiais da entidade federativa, em bens de uso comum visando favorecer eventual candidatura, AC. TSE, de 11 de setembro de 2014, na RP número 82.802, de 3 de setembro de 2014, na RP número 77.873, realização de publicidade de produto não determinado, sem que se permita clara compreensão sobre sua concorrência em mercado, AC. TSE, de 31 de março de 2011, no agora RESP número 999.897.881, mesmo sem a divulgação do nome e da imagem do beneficiário. AC. TSE, de 20 de outubro de 2016, no agora RO número 113.233, legitimidade passiva do chefe do Poder Executivo, à época dos fatos, por publicidade institucional ilícita veiculada em sítio eletrônico do Governo do Estado, AC. TSE, de 28 de abril de 2015, no RESP número 33.459, desnecessidade de autorização do chefe do Poder Executivo para caracterização do ilícito.
Não caracterização da conduta. AC. TSE, de 7 de dezembro de 2011, no agora RESP número 149.260, de 16 de novembro de 2006, no RESP número 26.875, divulgação de feitos de deputado estadual em sítio de Assembleia Legislativa na internet, AC. TSE, de 7 de outubro de 2010, na RP número 234.314, entrevista inserida dentro dos limites da informação jornalística, AC. TSE, de 7 de novembro de 2006, no AGGRESP número 25.748, publicação de atos oficiais, tais como leis e decretos. AC. TSE, de 1.10.2010, no agora RO número 303.704, imposição de multa por propaganda eleitoral antecipada reconhecida em publicidade institucional, não implica a inelegibilidade prevista no artigo 1º e H da LC número 64 de 1990. AC. TSE, de 14 de abril de 2009, no RESP número 26.448, de 9 de novembro de 2004, no RESP número 24.722, de 24 de maio de 2001, no RESP número 19.323. Admissibilidade de permanência de placas de obras públicas, desde que não contenham expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral. AC. TSE, de 1.8.2006, no RESP número 25.786, constitucionalidade deste dispositivo. C. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Sétima, realizar no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Inciso 7º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.165/2015. AC. TSE, de 26 de maio de 2011, no agora RESP número 176.114, impossibilidade de se utilizar a expressão despesas no sentido dado pelo direito financeiro. AC. TSE, de 24 de outubro de 2013, no RESP número 67.994, para aferição das despesas com publicidade, para fins eleitorais, considera-se o momento da liquidação com o reconhecimento oficial de que o serviço foi prestado. VS número 107 de 2020, artigo 1º, 3º, Inc. 7ª, estabelece que os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. DEC. TSS, número, de 29 de junho de 2006, na PET número 1880, competência da Justiça Eleitoral para requisitar informações sobre gastos com publicidade, legitimidade dos partidos políticos para pleitear tal requisição, e responsabilidade do Presidente da República para prestar as informações. AC. TSE, de 24 de março de 2015, no RESP número 33.645, impossibilidade de utilização exclusiva das médias como critério para gastos com publicidade institucional no ano de eleição, devendo ser utilizado o critério de proporcionalidade. Oitava, fazer na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos, que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei, e até a posse dos eleitos. AC. TSE, de 9 de abril de 2019, no RO número 763.400. Oitava, fazer na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos, que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei, e até a posse dos eleitos. AC. TSE, de 9 de abril de 2019, no RO número 763.425,
Vedação de concessão de reajuste apenas à parcela de servidores, que representem quantia significativa dos quadros de pessoal geridos que alcança qualquer das parcelas, pagas a título de contraprestação do trabalho prestado. Res. TSE número 2.2252.2006. O termo inicial do prazo consta no artigo 7º, 1º, desta lei, qual seja, 180 dias antes da eleição. O termo final é a posse dos eleitos. AC. TSE, de 8 de agosto de 2006, no RESP número 26.054. Caracteriza abuso do poder político a concessão de benefícios a servidores públicos estaduais nas proximidades das eleições municipais, desde que evidenciados reflexos na circunscrição do pleito, diante da coincidência de eleitores. Primeiro, reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Segundo, a vedação do inciso e do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado, e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. AC. TSE, de 7 de agosto de 2014, na RP número 14.562, o candidato que publica determinado fato em sítio da internet ou em outro veículo de comunicação não incide na vedação referida no inciso e do caput deste artigo. AC. TSE, de 27 de setembro de 2007, no AG-RGRP número 1252, audiência concedida pelo titular do mandato, candidato à reeleição, em sua residência oficial, não configura ato público para os efeitos deste parágrafo. Terceiro, as vedações do inciso 6º do caput, alíneas B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas, cujos cargos estejam em disputa na eleição. AC. TSE, de 28 de junho de 2018, no RO número 127.409, e, de 20 de março de 2014, no agora RO número 488.846. Litis consorte passivo necessário entre o agente público responsável pela prática de conduta vedada e eventuais beneficiários. AC. TSE, de 27 de setembro de 2016, no RESP número 156.388. A regra deste parágrafo não tem natureza absoluta, e não autoriza publicidade em benefício de candidato de circunscrição diversa. Quarto, a descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 5 a 100 mil FIRs. Vê nota ao artigo 105, segundo, desta Lei sobre a Unidade Fiscal de Referência, o FIR. Res. TSE número 2.19.75.2004, artigo 2º, caput. Prazo para o juízo ou tribunal eleitoral comunicar à Secretaria de Administração do TSE o valor e a data da multa recolhida e o nome do partido beneficiado pela conduta vedada. AC. TSE, de 16 de setembro de 2021, no agora RO é o número 06.037.0569. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato. AC. TSE, de 10 de novembro de 2016, no agora RESP número 122.348 e, de 20 de agosto de 2015, no RESP número 15.888. Multas por conduta vedada devem ser fixadas, considerando-se a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu, obedecidos os limites deste parágrafo. AC. TSE, de 25 de junho de 2014, no agora RESP número 122.594 e, de 21 de outubro de 2010, na RP número 295.986. A multa deste parágrafo e a cassação do diploma do 5º devem obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AC.
TSE, de 31 de março de 2011, no agora RESP número 36.026, desnecessidade de demonstrar caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito. AC. TSE, de 26 de agosto de 2010, no RESP número 35.739, lesividade de ínfima extensão não afeta a igualdade de oportunidades dos concorrentes, sendo suficiente a multa para reprimir a conduta vedada e desproporcional à cassação do registro ou do diploma. Quinto, nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput, e no 10, sem prejuízo do disposto no quarto, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Parágrafo 5º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 24 de março de 2011, no agora AI número 11.359, possibilidade de aplicação da pena de cassação do diploma durante todo o curso do mandato. AC. TSE, de 26 de agosto de 2010, no RESP número 35.739, necessidade de análise individualizada para aplicação da cassação do registro de acordo com relevância jurídica da conduta. Vê nota ao parágrafo anterior sobre o AC. TSE, de 31 de março de 2011, no agora RESP número 36.026. Sexto, as multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. Sétimo, as condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do artigo 12, inciso 3º. Oitavo, aplicam-se as sanções do quarto aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Vê nota ao quarto sobre o AC. TSE, de 16 de setembro de 2021, no agora RO número 060370569. AC. TSE, de 10 de junho de 2021, no RO número 0603040010, inexigibilidade de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AJ por abuso do poder político. AC. TSE, de 29 de maio de 2018, no agora RO número 187.415, o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os acusados da prática da conduta vedada, exige a inclusão apenas dos verdadeiros responsáveis pela conduta. Nono, na distribuição dos recursos do fundo partidário, Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, oriundos da aplicação do disposto no quarto, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. Res. TSE número 2.2090-2005. A importância será decotada do Diretório Nacional, e sucessivamente, dos órgãos inferiores, de modo a atingir o órgão partidário efetivamente responsável. Res. TSE número 2.19.75.2004, artigo 2º, parágrafo único. Prazo para cumprimento do disposto neste parágrafo pela Secretaria de Administração do TSE. Porte. TSE número 288 de 2005, artigo 10, segunda. 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Parágrafo 10 acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 11.300/2006. AC. TSE, de 2 de junho de 2015, na CTA número 5.639, possibilidade de doação de produtos perecíveis, em ano eleitoral, nas situações de calamidade pública ou estado de emergência, ou se destinada a programas sociais, com autorização específica em lei e execução orçamentária no ano anterior ao do pleito. AC.
TSE, de 24 de abril de 2018, no RO número 171.821, e, de 3 de março de 2015, na CTA número 36.815, a instituição de benefícios fiscais, no ano em que se realizarem as eleições, deve ser apreciada com base no quadro fático-jurídico extraído do caso concreto. AC. TSE, de 4 de agosto de 2015, no RESP número 55.547. Os gastos com a manutenção dos serviços públicos não se enquadram na vedação deste parágrafo. AC. TSE, de 24 de abril de 2012, no RO número 1.717.231. Assinatura de convênios e repasse de recursos financeiros a entidades privadas para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita. AC. TSE, de 30 de junho de 2011, no agora AI número 116.967. Programas sociais não autorizados por lei, ainda que previstos em lei orçamentária, não atendem à ressalva deste parágrafo. AC. TSE, de 3 de novembro de 2015, no RESP número 152.210, o tratamento fora do domicílio, TFD. Auxílio prestado pela Prefeitura, com base na regulamentação expedida pelo Ministério da Saúde, não se enquadra na hipótese de programa social previsto neste parágrafo, fato que não impede sua apreciação sob o ângulo do abuso de poder. AC. TSE, de 12 de novembro de 2019, no agora AI número 5.747. A responsabilização pela prática das condutas descritas neste parágrafo prescinde da condição de candidato, bastando que o autor do ato seja agente público. AC. TSE, de 28 de junho de 2018, no RO número 126.984, o não chamamento ao processo, a tempo e modo, dos agentes públicos cujas manifestações são essenciais à concretude e à validade dos atos administrativos complexos acarreta a nulidade dos atos decisórios, inviabiliza a regularização processual gerando a extinção do feito com resolução do mérito, se ultrapassado o prazo decadencial. AC. TSE, de 19 de junho de 2018, no RESP número 4.535. A finalidade deste dispositivo é salvaguardar a lisura do pleito e a paridade de armas de programas assistenciais de cunho oportunista, por meio dos quais se manipulam a miséria humana e a negligência do Estado. AC. TSE, de 21 de junho de 2016, no RESP número 27.008, a cessão de um único bem não configura a conduta vedada prevista neste dispositivo. AC. TSE, de 16 de outubro de 2014, no RESP número 36.579, obras de terraplanagem em propriedades particulares previstas na Lei Orgânica do Município, atraem a ressalva deste parágrafo. AC. TSE, de 13 de dezembro de 2011, no RO número 149.655, Programa de Empréstimo de Animais, para fins de utilização e reprodução, em ano eleitoral, caracteriza a conduta vedada deste parágrafo. 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Parágrafos 11 a 13 acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no primeiro do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. Art. 74 com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 10 de agosto de 2006, na RP número 752, o TSE é competente para julgar questão relativa à ofensa ao artigo 37, primeiro, da Constituição Federal fora do período eleitoral.
Art. 75. Nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Parágrafo único acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Primeiro, o ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. Segundo, no prazo de 10 dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno procederá, ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Terceiro, a falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno. Quarto, recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. AC. TSE, de 31 de agosto de 2017, no agora AI número 49.997, e, de 9 de junho de 2016, no agora RESP número 126.025. Afasta-se a cassação do diploma quando a presença do candidato em inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem participação ativa na solenidade, não acarretando a quebra de chances entre os players. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma. Art. 77 com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 12.034/2009. AC. TSE, de 5 de fevereiro de 2019, no agora RESP número 29.409. Incidência deste parágrafo ao gestor, que não ostenta qualificação formal de candidato na época do comparecimento à inauguração da obra pública, mas que demonstra condição material de candidato. Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no artigo 73, 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. Disposições transitórias. Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinada em lei específica. Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, para candidatos de cada sexo, no mínimo, 25% e no máximo, 75% do número de candidaturas que puder registrar. Art. 81. Revogado pelo artigo 15 da Lei nº 13.165/2015,